E aí pessoal, boa noite, boa tarde, tudo bom? Então, o Flamengo faz o melhor jogo do ano, a melhor partida sem dúvidas nenhuma em termos de intensidade, em termos de criação, em termos de jogada e em termos de comprometimento e empenho. Foi a melhor partida do Flamengo disparada. Quem assistiu o jogo viu que o time se entregou muito bem, que o time ele disputou as bolas, que ele criou jogada, que deu carrinho, que subiu a marcação. Então foi um jogo muito bom de se assistir. O Flamengo honrou a camisa que joga, então a gente tem muita coisa boa para comentar hoje sobre esse jogo. Tá? Então o jogo ainda não terminou, até o momento dessa gravação faltava 1 minuto para acabar e estava 2-0 para o Flamengo, provavelmente terminou nesse placar. E o gol do Pedro no primeiro tempo e do Lohan, que a gente vai falar mais um pouquinho ali, eu quero dar uma ênfase diferente para o Lohan, fez o segundo, Flamengo 2-0 no Corinthians. E uma ótima partida, muita coisa boa a pontuar e falar sobre o Flamengo, algumas coisas ruins, uns pontos que tem que ser observados. Bom, então o Flamengo foi um Flamengo muito intenso, que durante a partida fez uma marcação alta ali, conseguiu deixar o Corinthians encurralado. O Corinthians praticamente não criou jogada alguma no primeiro tempo, e o Flamengo fez muito. Teve ali com 25, 26 minutos do primeiro tempo, as estatísticas mostravam 12 finalizações do Flamengo contra apenas 2 do Corinthians. Então foi avassalador. Um primeiro tempo muito intenso do Flamengo, muito forte, muito bom. Então, um primeiro tempo eu comparei até ao jogo do Fluminense, que era outro campeonato, né? Era o Campeonato Carioca, mas os times com seus jogadores praticamente todos titulares em busca do título regional. Então, no geral, o Flamengo venceu e convenceu. Trouxe de volta a alegria para a torcida, aquele DNA flamenguista de ir para cima, de lutar, disputar todas as bolas. Então, isso apareceu muito e ficou em evidência na partida dessa tarde contra o Corinthians. O Lohan, a gente tem que falar do Lohan, gente. O Lohan, ele fez a melhor partida da vida dele como profissional. Claro que é um menino, ainda tem 17 anos, tem muita coisa ainda para viver no futebol, mas hoje ele entregou tudo e mais um pouco nessa partida contra o Corinthians. Ele ajudou na marcação, ele criou jogadas, ele fez o gol e ele deu o passe ali pro Pedro, né? Se não me engano foi ele que deu o passe ali pro Pedro, que foi um golaço. Ele corta o defensor do Corinthians e bate, que eu acho que teve uma falha também do goleiro do Corinthians, mas não deixou de ser um belo gol. Então o Lohan tem que dar o crédito para ele. O menino joga muita bola e pela atuação de hoje vai ser difícil para o Tite pensar no Flamengo, pensar numa escalação sem o Lohan. Vai ficar muito complicado, porque qualquer escalação que não tiver o Lohan e o Flamengo não fazer uma boa partida, não entregar aquilo que a torcida quer, que foi o que foi entregue hoje, que foi o que a gente assistiu hoje, a torcida vai cobrar o Tite de não ter colocado o Lohan. Então o menino carimbou, ao meu ver, a titularidade dele. A Arrascaeta está no banco, que está voltando ali de lesão aos poucos, né? Eu não sei como o Tite vai fazer em relação a isso, mas pelo jogo de hoje não dá de pensar no Flamengo sem o Lohan. Um menino novo, claro, que não se deve depositar a responsabilidade de uma boa partida, a responsabilidade da vitória em cima de um menino que não tem nem 18 anos ainda. E isso não deve acontecer. Mas ele foi a válvula de escape hoje para o Flamengo. Jogou muito bem, uma ótima partida do Lohan, né? Eu acho que em termos de notas aí ele conseguiu as maiores notas e nos sites aí, nas casas de aposta que tem, né? Então foi muito bem o Lohan. O segundo tempo do Flamengo não foi a mesma intensidade. Era uma coisa já esperada, porque os jogadores entregaram muito durante o primeiro tempo, então era uma coisa que a gente esperava, não que a gente queria que acontecesse, né? Porque conseguir intensidade, atacar, encurralar o adversário nos dois tempos é muito bom. É difícil, mas seria muito bom conseguir. Então teve uma baixa ali na intensidade do jogo, o que era, como eu falei, esperado, mas o Flamengo consegue chegar no segundo gol com o Lohan, em boas jogadas ali trabalhadas. E eu acho que o Flamengo ainda precisa lapidar a finalização, porque nós criamos muitas chances, mas não conseguimos converter essas chances em gol.
E eu acho que em alguns momentos ali dava de ter passado a bola. O Pedro pegou uma bola naquele lance do primeiro tempo, que ele sente um desconforto no adutor, né? E esse foi o motivo pelo qual o Gabriel entrou no lugar dele no segundo tempo. Ele poderia ter passado a bola, ele pegou mal. Então, em alguns lances ali, os jogadores têm que ver quem está melhor posicionado e passar a bola. Então, acho que esse último passe ainda precisa ser retocado pelo time do Flamengo. Então, no segundo tempo, o Gabriel entra, ainda é nítido que o Gabriel está sem ritmo de jogo, ele não consegue ainda se posicionar bem. Algumas bolas em que ele entra dentro da área para esperar o cruzamento ali da ponta, você assistindo de casa na televisão, você consegue ver que ele está impedido, que ele está à frente da linha da bola. Mas para ele, talvez, ele ainda não está conseguindo dimensionar o espaço ali dentro de campo. Mas é uma coisa que ele é muito acostumado a fazer, tem experiência e competência para fazer isso muito bem. E ao longo do tempo, se permanecer no Flamengo, ele vai conseguir desenvolver, né? E foi o melhor jogo do Flamengo no ano. Então, ele tem as outras partidas aí pela frente, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, que agora não depende só dele para passar em primeiro lugar, e o foco tem que ser nessas competições também. Nesse momento, até a partida do Flamengo terminar, ele era líder do campeonato, abriu a rodada, né? Tem que deixar claro isso, mas era líder do campeonato pela segunda vez nesse torneio. A primeira foi ali no início do campeonato, né? Conseguiu ali as 2 vitórias e tal, mas agora é líder. Provavelmente aí o Bragantino vai jogar, o Botafogo vai jogar, e se conseguirem vitórias eles vão ultrapassar. Mas isso já foi um ponto muito positivo do Flamengo. Essa intensidade, essa entrega dos jogadores, e fica aquela pergunta no ar. Aquela pressão toda que foi feita no CT, aquela cobrança das torcidas organizadas para os jogadores, parece que surtiu efeito? Ou foi a forma como o Tite treinou essa semana, a forma como ele pediu que os jogadores se entregassem, ou os jogadores também tiveram vergonha na cara, né? E não, olha, a gente está jogando no Flamengo, vamos entregar tudo que a gente puder, vamos dar raça, se for possível, dar o sangue dentro de campo, mas trazer a vitória para o Flamengo. Então alguma coisa aconteceu diferente. E é um pouco, fica um pouco sugestivo que a pressão que foi feita lá no CT causou esse bom futebol hoje. Então é bom que o Flamengo continue mostrando, porque eu, pelo menos como torcedor, se o Flamengo tivesse perdido contra o Bolívar, tivesse perdido contra o Botafogo, mas jogado do jeito que jogou hoje, a torcida ia ficar chateada porque ninguém gosta de perder, mas não estaria cobrando os jogadores daquela maneira, de uma maneira bem contundente, que eu não concordo também de ficar xingando, né, o jogador ali. Mas enfim, eles estão lá, eu estou aqui, é o meu ponto de vista. Mas parece que deu um gás para eles, deu um ânimo. Então esse daí, o Flamengo, melhor partida no ano. Lohan, 17 anos, melhor jogador do Flamengo na partida de hoje. É isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos aí no grupo de WhatsApp, no grupo do futebol. Se inscreve no canal e comenta aí o que você achou da partida. É isso aí, pessoal, valeu!